Bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 30, que diz assim: Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas para as tribos de Efraim e de Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Porque o rei, os seus príncipes e toda a congregação em Jerusalém tinham concordado em celebrar a Páscoa no segundo mês. Não puderam celebrá-la no devido tempo, porque não se tinha santificado sacerdotes em número suficiente, e o povo ainda não se havia reunido em Jerusalém. E isto foi aprovado pelo rei e por toda a congregação. Resolveram que se fizesse uma proclamação por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque não a celebravam mais com grande número de participantes, conforme estava prescrito. Mensageiros levaram as cartas do rei e os seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo a ordem do rei, dizendo: Filhos de Israel, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Assíria. Não sejam como seus pais e como seus irmãos, que foram infiéis ao Senhor, Deus de seus pais. Foi por isso que ele entregou a desolação, como vocês estão vendo. Não sejam teimosos como seus pais. Entreguem-se ao Senhor e venham ao seu santuário, que ele santificou para sempre. Sirvam ao Senhor, o Deus de vocês, para que o furor da sua ira se afaste de vocês. Porque se vocês se voltarem ao Senhor, os irmãos e os filhos de vocês acharão misericórdia diante dos que levaram cativos, e eles voltarão a essa terra. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é bondoso e compassivo, e não desviará de vocês o seu rosto se vocês se voltarem para ele. Os mensageiros foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulon, mas as pessoas riram e zombaram deles. Porém, alguns de Aser, de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Também Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para cumprirem a ordem do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Uma grande multidão se reuniu em Jerusalém para celebrar a festa dos pães sem fermento no segundo mês. Era uma congregação enorme. Levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os altares do incenso e os jogaram no vale do Cedron. Então mataram os cordeiros da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas se envergonharam, se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Tomaram seus devidos lugares, segundo a lei de Moisés, o homem de Deus. Os sacerdotes aspergiram o sangue que recebiam das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado, e por isso os levitas estavam encarregados de matar os cordeiros da Páscoa por todos aqueles que não estavam puros, para santificá-los ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon, não se tinham purificado, e mesmo assim comeram a Páscoa, não levando em conta o que está escrito na lei. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: Que o Senhor, que é bom, perdoe todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. O Senhor ouviu a oração de Ezequias e sarou o povo. Os filhos de Israel que estavam em Jerusalém celebraram a festa dos pães sem fermento durante 7 dias com muita alegria. Diariamente, os levitas e os sacerdotes louvavam ao Senhor com instrumentos, tocaram bem alto em honra ao Senhor. Ezequias falou ao coração de todos os levitas que revelavam bom entendimento no serviço do Senhor. Durante 7 dias eles comeram as ofertas da festa, trouxeram ofertas pacíficas e deram graças ao Senhor Deus de seus pais. Toda a congregação concordou em celebrar outros 7 dias, e de fato o fizeram com muita alegria, porque Ezequias, rei de Judá,
deu à congregação 1.000 novilhos e 7.000 ovelhas. E os príncipes deram à congregação 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número. Alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas e toda a congregação dos que vieram de Israel, bem como os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que moravam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido coisa semelhante em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A voz deles foi ouvida e a oração que eles fizeram chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome, nós te bendizemos, porque reconhecemos que só o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Somos gratos ao Senhor pelo dia que nasce, pela noite de descanso, pela cama confortável na qual dormimos. Somos gratos ao Senhor pela salvação que temos em Cristo Jesus e por essa porção da Sua palavra, onde o Senhor, através do rei Ezequias, leva toda a nação a buscar o Senhor, a oferecer sacrifícios, a restabelecer o culto e restaurar a comunhão, celebrando a Páscoa do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque ainda hoje o Senhor é um Deus que nos ouve, um Deus que nos conduz à reconciliação. Colocamos diante do Senhor as nossas vidas e a vida dos nossos familiares, da nossa casa diante do Senhor, clamando ao Senhor que perdoe os nossos pecados, que de- nos conduza a uma vida de devoção diária, de submissão à tua palavra, de obediência ao Senhor, e que aqueles que ainda não te servem possam te conhecer e confessar Jesus como único Senhor e Salvador das suas vidas. Clamamos ainda pelos enfermos, para que o Senhor esteja curando os enfermos. Cura, Senhor, o câncer, cura a chikungunya, cura a dengue, cura, Senhor, as doenças autoimunes, como o lúpus, o vitiligo, cura os problemas cardíacos, problemas pulmonares, problemas circulatórios, a esclerose múltipla, os problemas na coluna, os problemas nos ossos, no sangue. Pai, em nome de Jesus, cura o teu povo, manifesta o teu poder, não apenas curando o físico, mas também a alma de cada um deles, conduzindo todos a confessarem que só Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Clamamos por aqueles que estão angustiados, aflitos e perturbados, que de igual modo a tua boa mão esteja estendida sobre eles e que eles possam confessar Jesus como o único Senhor e Salvador das suas vidas, desfrutar da paz que só o Senhor pode dar e assim servir ao Senhor com alegria no meio da família e no meio do seu povo. Clamamos pela tua igreja. Renova a tua igreja, reaviva a tua igreja, fortalece a tua igreja, desperta o teu povo para a necessidade de buscar ao Senhor dia a dia, de congregar, de buscar ao Senhor e prestar um culto público ao Senhor, como tanto é ordenado na tua palavra, e muitos têm se esquecido disso. Muitos têm feito disso um evento esporádico e já não tem mais aquele prazer que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Clamamos de uma maneira muito especial por cada um desses, por pessoas que já não têm mais o prazer na tua presença, o prazer na casa do Senhor, o prazer na presença dos filhos do Senhor, e assim estão vivendo uma vida espiritual medíocre, morna, e segundo a palavra do Senhor em Apocalipse, o Senhor está a ponto de vomitá-los da sua boca. Desperta o teu povo, Senhor, renova o teu povo, dá entendimento ao teu povo, dá fome e sede de ti, e que assim seja para a honra e glória do teu nome. Nós oramos agradecidos, no único nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.